Vamos, vamos hoje aí para mais um encontro, né? Uma leitura. Então, eu não faço a leitura, né, do livro do Edinger, Bíblia e Psique, né? A gente faz uma leitura de uma paráfrase, um comentário daquilo que é escrito no livro, senão a gente pode acabar infringindo aí a lei, né, do copyright. Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de José e seus irmãos no capítulo 4 do livro Bíblia e Psique, do Edinger. Então começamos aqui, né? Edward Edinger nos convida a analisar a saga de José e seus irmãos, não como um mero drama familiar, mas como um mapa profundo do processo de individuação. Que o processo de individuação é o quê? É o processo de nós nos tornarmos quem nós somos, né? Nos tornarmos indivíduos, quer dizer, pessoas não divididas. Indivíduo quer dizer, né, não dividido. Quer dizer, uma pessoa inteira, né? Aquilo que nós nascemos para ser. Então, esse drama, né, de José é um mapa profundo do processo de individuação, refletido tanto na psique individual quanto na coletiva. A narrativa começa em um ponto de inflexão na história sagrada de Israel. Após o ciclo dos patriarcas, né, que são Abraão, Isaac e Jacó, que funcionavam como portadores individuais da consciência de Deus, a tarefa do desenvolvimento psíquico se transfere para o coletivo, simbolizado pelos 12 filhos de Jacó, os futuros progenitores das 12 tribos. Esta transição do individual para o coletivo estabelece o palco para um novo ato no drama da individuação. No entanto, Edinger rapidamente aponta que essa distribuição da prerrogativa divina está longe de ser uniforme. Marcelo, você pode fechar o microfone aí, por favor? Só está uns ruídos aí. Obrigado. Então, né, desde o início, José é destacado do coletivo de forma singular. O texto bíblico afirma que Yahvé estava com José e que seu pai, Jacó, o favorecia abertamente, presenteando-o com uma túnica adornada, né? Então, olha que interessante, né? José, desde o início, ele é destacado, né, dos irmãos. Ele se destaca ali, né, do coletivo, né? Porque são mais 11 irmãos, né? Então, psicologicamente, este favoritismo, né, de Jacó para com José não é a causa, mas sim a consequência de uma eleição arquetípica, né? É como se José fosse o eleito para uma determinada missão, né? E que é muito bonita, realmente. Psicologicamente, este favoritismo não é a causa, mas sim a consequência de uma eleição arquetípica. José é escolhido pelo self, né, Yahvé, para um destino único. E essa condição transpessoal, essa conexão inata com o centro da psique, manifesta-se no plano pessoal e familiar como o favoritismo de seu pai. Então, assim, de alguma forma, né, na psique de José, ele se apresenta como eleito, né? Aquele cara que é eleito para quê? Para se tornar inteiro, né? Para ficar uma pessoa, para fazer aquela jornada que ele fez, né? Que é uma aventura incrível, né? Que inclusive tem consequências para a humanidade, né? Se a gente pensar bem. A túnica adornada, frequentemente traduzida como multicolorida, é um símbolo de imensa importância. Edinger a interpreta como a roupa do si mesmo, uma vestimenta que representa a totalidade e a realeza interior.
Por que totalidade, né? Porque é uma túnica de várias cores, né? Ele a conecta à veste de glória presente no hino da pérola gnóstico, né? Então o Edinger conecta essa veste, essa túnica, né, do José, aquela veste de glória que a gente vê no hino da pérola gnóstico, um símbolo da alma em seu estado original e divino. Vestir esta túnica de forma inconsciente, como o jovem José faz, acarreta um dos maiores perigos espirituais e psicológicos, a inflação. Então, José, ali no início, ele é egocêntrico, né? Como todos nós somos, né? No início da nossa jornada, quando somos jovens, né? E várias outras pessoas continuam assim, né? Inconscientes pela vida. Então, o que que acontece com José? Ele vestindo essa túnica, né, ele acha bom e ele fica inflado, né? Ele acha que é maior do que os irmãos e até do que o pai e a mãe, né? Como a gente vai ver. A inflação, no sentido junguiano, é a perigosa identificação do ego com o poder, a sabedoria e a magnitude do self. Então, toda pessoa, né, toda pessoa que é eleita para um cargo, um alto cargo, ela vai se tornar uma autoridade, né, ela corre esse perigo dela confundir, né? Então, não é ela que está ocupando aquele cargo, ela passa a ser aquele cargo. Então, se eu sou presidente do Brasil, né, então eu sou o presidente, eu não estou ocupando o cargo de presidente. Então, como presidente, aquilo tudo que eu ganho é meu. De repente, um presidente pode pensar isso, né? Ah, isso aqui é meu, eu que recebi, mas não foi. Foi o presidente, foi o cargo que recebeu, né? E a pessoa está no cargo, ela veste, né, a autoridade daquele cargo e ela recebe, assim, em nome desse cargo, né? Então a pessoa acaba confundindo. Então, olha só, na inflação, a gente se identifica, né, com o poder, a sabedoria e a magnitude do self, do si mesmo. Porque o ego, ele se acha pequeno, né, mas ele se identificando com algo maior, então ele vai achar que, né, ele vai sentir aquele bem-estar, né, e tudo mais. O ego, que é apenas o centro da consciência, apropria-se indevidamente das qualidades do centro de toda a psique. Então ele acha que é o centro de tudo, né? Os sonhos de José são a manifestação exata dessa condição inflada. No primeiro sonho, os feixes de trigo de seus irmãos se curvam diante do seu feixe, que se ergue no centro. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas, representando toda a sua família, incluindo seus pais, prostam-se diante dele. Essas imagens são mandalas em que o ego de José se coloca no centro, uma posição que psicologicamente é extremamente perigosa e beira a paranoia. Então, olha só, por quê? Porque na mandala, segundo Jung, né, a mandala representa o quê? Representa a psique, né? Representa o si mesmo, né, o self. E no centro da mandala, né, representa o centro da psique, representa o si mesmo. E o ego, no caso do sonho, né, José se coloca no centro dessa mandala. Quer dizer, o centro que, na verdade, quem tem que estar nesse centro é Deus, né, é o si mesmo. Mas o sonho mostra José lá no centro. Então, essa identificação dele, né? Então, é bem ilustrativo, né, o sonho de José. Sua atitude ingênua e arrogante de contar esses sonhos aos seus irmãos revela sua completa inconsciência sobre o estado inflado em que se encontra e a hostilidade que tal atitude inevitavelmente gera. E é interessante, né? Parece, pelo que a gente lê na Bíblia, o modo como José fala para os irmãos, né?
e tal, fala para o seu pai contando o sonho. Ele é totalmente ingênuo mesmo, ele nem pensa, né? Nossa, eles poderão achar ruim se eu for falar. Não, ele não pensa nada disso. E eu suponho que ele sinta até certo prazer em falar aquilo, né? Senão ele não falaria. Ele não sente desprazer, não sente receio, não sente nada, né? Ele não percebe que sua superioridade, entre aspas, não é uma posse pessoal, mas um dom transpessoal que exige humildade e serviço. E se a gente for ver, todos os dons que nós temos, sejam quais forem, não são dons nossos, né? São dons que vêm de algo superior a nós, né? E nós desenvolvemos, nos esforçamos para adquirir isso, né? Mas no final das contas, isso não é nosso, né? E quando a gente fala isso é meu, a gente sabe que a gente morre, a gente não leva isso, a gente não leva nada, não leva nem o corpo, né? Nada é nosso. Então, mas se eu digo, essa capacidade, eu me admiro dessa capacidade, então eu estou inflado, porque não é minha, né? Qualquer dom que eu tenho não é meu. E quando a gente se identifica com esse dom, né, a gente se acha esplêndido, tal, então eu estou inflado. Infelizmente, né? É assim. A inflação do ego provoca uma reação compensatória e hostil, tanto no ambiente externo, seus irmãos, quanto do inconsciente coletivo. A inveja e o ódio dos irmãos não são vistos por Edinger como uma simples rivalidade familiar, mas como uma resposta arquetípica necessária e inevitável para corrigir a unilateralidade perigosa do ego de José. Então, se a gente for ver, né, nem a família, a forma como a família reage, os irmãos, né, de vendendo José, né, não são eles que fazem isso. Eles são levados inconscientemente a fazer isso, como a gente vê no final da história de José, né? José reconhece que aquilo foi uma permissão de Deus para que o povo, né, os seus irmãos, a família de José fosse salva. Senão, eles iriam passar pela seca e poderiam morrer, né? Então, o inconsciente age para derrubar o ego de sua posição inflada, forçando-o a uma jornada de humilhação e sofrimento que o levará a um estado de consciência mais maduro. E isso acontece, inclusive, com nós, né? Quantas vezes, né, no passado, eu, por exemplo, né, eu me identificava, achava bom, nossa, a vida tá uma maravilha. Logo depois acontecia alguma coisa que derrubava aquilo, né? Que estragava toda aquela sensação, né, aquele sentimento. Edinger reforça essa dinâmica ao citar lendas que retratam José como um delator, que levava ao pai relatos negativos sobre seus irmãos. Essas narrativas, para a psicologia, ilustram como o ego inflado projeta sua própria sombra nos outros, gerando antagonismo e tornando-se, em parte, responsável por sua própria queda. Então, José tinha uma sombra a qual ele projetava sobre os irmãos, né? A consequência direta dessa tensão é a venda de José como escravo e sua descida ao Egito, um evento que Edinger interpreta como o ponto de virada crucial em seu processo de individuação. Aqui, a análise aprofunda-se no simbolismo da escravidão e do próprio Egito. Como Edinger afirma, a imagem da escravidão é em si própria um aspecto do simbolismo da individuação. Um dos efeitos do encontro com o si mesmo é o fato de o ego perder sua força de vontade. Ele se torna servo da grande personalidade. Então, esse é o destino de todos nós, nos tornarmos servos daquela grande personalidade
que se encontra dentro de nós, né? E aí muitos, por exemplo, podem relatar, ouvirem vozes ou algo internamente mandando, ou até, como eu já percebi recentemente, né, em uma pessoa, né, analisando, né, os sonhos dessa pessoa, então a gente percebe como o transtorno do pânico era uma forma de fazer com que essa pessoa temesse, né, o si mesmo dela, esse centro da personalidade, né? Ela temesse e não fizesse os excessos que ela vinha fazendo antes do transtorno. Então, e isso não só com um paciente, mas mais de um, né? Teve um outro caso que a pessoa, inclusive, era motorista de caminhão e tal, e fazia excessos, tomava energéticos. A qualquer momento ele ia ter um acidente. Pronto, e aí deu um transtorno nele, do pânico, e ele teve que ficar em casa, ele não pôde trabalhar, a esposa que segurou, né, as barras e tudo mais. Então foi difícil, né? Foi uma fase assim, mais difícil, né? Mas acabou, né, com o tempo, reconhecendo, né, a grandeza dessa personalidade interna, e aí a vida tomou outro rumo, né? Então é muito interessante a gente ver essas coisas assim acontecerem na prática. O Egito, nesse contexto, é um símbolo arquetípico ambivalente. Por um lado, é um lugar de refúgio e nutrição, como foi para a família de Jacó durante a fome e para o menino Jesus em sua fuga de Herodes. Por outro lado, é o lugar da escravidão, da tirania e do materialismo. Na visão gnóstica, o Egito simboliza o corpo, o mundo material, a ignorância e o reino da morte. A jornada de José para o Egito é, portanto, uma coagulácio, um processo alquímico de encarnação onde o espírito, inflado e abstrato, precisa descer à matéria, ao sofrimento e à realidade concreta para poder se realizar. Então, a coagulácio, né, no processo alquímico, ela significa coagulação, né? Então, é como se alguma coisa sutil se tornasse mais densa. É como se houvesse realmente, né, uma encarnação do espírito, que é algo sutil, encarnasse na matéria, tornasse matéria, né? Então é isso que ocorre, José. De alguma coisa assim, ele era egocêntrico, né? Ele se achava inflado, então ele sofre na matéria, né? Ele é vendido como escravo, então ele apanha, ele é mandado e tem que obedecer. Ele não se torna senhor de si mesmo, como ele achava que era, né? Então ele passa por muito sofrimento. O episódio com a mulher de Potifar é um momento arquetípico fundamental desse envolvimento com a matéria. Sua tentativa de sedução representa o confronto necessário, mas perigoso, do ego jovem e inocente com o poder da natureza, do instinto e do feminino arquetípico, a ânima em seu aspecto sedutor. A resposta a este desafio define o destino do herói. A resistência de José, que não sucumbe à sedução, mas também não é destruído por ela, como Hipólito, demonstra um amadurecimento significativo do ego, que aprende a se relacionar com o poder da matéria e do instinto, sem ser devorado. E é claro, né? Isso aqui, por quê? Porque José amadurece por meio da escravidão, né? Então, José amadurece, ele aprende a se destacar da imagem do grandioso, né, daquilo que é maior do que ele. Antes estava identificado, mas ele, com todo esse processo, né, ele se destaca. Eu não sou isso, né? Ele fica humilde. A habilidade de José para interpretar sonhos é a prova de sua conexão especial com o inconsciente.
Edinger destaca que os sonhos que ele é chamado a interpretar, tanto na prisão, o do copeiro e do padeiro, quanto para o faraó, o das vacas e o das espigas, são fundamentalmente sobre o problema dos opostos, vida e morte, fartura e fome. Aquele que está com Yahvé, ou seja, em contato profundo com o self, o si mesmo, é inevitavelmente forçado a confrontar a natureza paradoxal da divindade e da própria psique. Então, quando eu estou conectado, né, a Deus, né, eu sou provado a experimentar os opostos, né, na minha vida. Então, eu sou jogado a um lado, a um extremo e a outro, né, para que eu aprenda a não me identificar nem com um lado nem com o outro. Então, continuando, aquele que está com Yahvé, ou seja, em contato profundo com o self, é inevitavelmente forçado a confrontar a natureza paradoxal da divindade, da própria psique. Então, a tarefa da individuação é, em grande medida, a capacidade de suportar a tensão dos opostos sem se identificar com um único polo, permitindo que uma síntese superior emerja. É neste ponto que Edinger conclui o ciclo de desenvolvimento de José. À medida que os opostos são reconciliados, a autoridade interior do si mesmo assume o domínio da vida da pessoa. A realização dessa autoridade interior é indicada pelo fato de que José se torna o regente do faraó. Então, olha só que interessante, né? Na medida que a gente consegue conciliar esses opostos, né, em uma unidade, na medida que a pessoa não se identifica nem um lado nem com o outro, né, é como se ela unisse os dois, né? Então, o si mesmo assume autoridade, né, na vida da pessoa. Então, olha só. E aí o Edinger aponta que a realização dessa autoridade interior no José é indicada pelo fato dele se tornar o regente do faraó, o governador do Egito, né? Ao administrar o Egito, durante os anos de fartura e fome, José já não é o jovem inflado, mas um ego maduro que se tornou um administrador consciente das energias do self, servindo a um propósito que transcende a si mesmo. Finalmente, Edinger retorna ao plano coletivo para uma reflexão final. Os 12 filhos e as 12 tribos representam um símbolo de totalidade, uma mandala psíquica. No entanto, a narrativa histórica de Israel prossegue com a divisão do reino após a morte de Salomão e o subsequente desaparecimento das 10 tribos perdidas do Reino do Norte. O autor apresenta um diagrama esquemático que ilustra uma progressiva perda ou rejeição de partes ao longo da história patriarcal. Ismael é rejeitado em favor de Isaac. Esaú é rejeitado em favor de Jacó. E, por fim, 10 das 12 tribos são perdidas, restando apenas o reino de Judá. Psicologicamente, isso revela uma verdade profunda sobre o desenvolvimento da consciência. A individuação não é um processo de simples adição, mas muitas vezes envolve a dolorosa separação e o sacrifício de partes da totalidade original e inconsciente. Isso é necessário para que um centro mais consciente e focado, embora menor, simbolizado por Judá, possa sobreviver, carregar a aliança e levar adiante o processo evolutivo da psique. A história de José, portanto, prefigura a jornada arquetípica do ego desde a inflação primordial, passando pela humilhação, como servo escravo, né, e pelo confronto com os opostos, no sonho, do faraó, do copeiro, do padeiro,
até a realização de uma autoridade consciente a serviço do self, né? Mas José também passa, né, por esse confronto com os opostos, com Potifar, com o chefe, né, que era o marido de Potifar e tudo mais. Um processo que se reflete na própria história coletiva de seu povo, marcada tanto pela eleição quanto pela perda. Então a gente sabe o quanto Israel sofreu, né, com isso. Era recompensado e depois era, entre aspas, castigado, né? Então ele vivia assim um lado bom, depois vivenciava, né, um lado down, né, mais para baixo, né?